Você acreditaria se te dissessem que uma parte inteira da América do Norte está derretendo por dentro? Pois é exatamente isso que a ciência acaba de confirmar. Uma revelação que contraria tudo o que aprendemos sobre a solidez dos continentes e que, até pouco tempo atrás, seria descartada como teoria absurda. Afinal, quem poderia imaginar que o coração geológico dos Estados Unidos está sendo sugado lentamente para o interior da Terra? A descoberta é tão chocante quanto fascinante, e foi feita com tecnologias que literalmente enxergam o que está acontecendo abaixo da superfície, em detalhes nunca antes vistos. Não estamos falando de previsões vagas, nem de achismos científicos. São dados reais, validados, publicados em uma das revistas mais respeitadas do mundo. E mais, isso está acontecendo agora, debaixo dos nossos pés, enquanto você lê estas palavras. Prepare-se para mergulhar em uma explicação profunda, embasada e completamente fora do que você imaginava sobre o planeta que habitamos. Porque, quando os segredos do universo emergem da própria Terra, a ciência deixa de ser apenas uma curiosidade e passa a ser um aviso. Cientistas descobriram algo tão inusitado quanto fascinante. Uma parte da crosta da América do Norte está sendo puxada para dentro da Terra. Isso mesmo, como se uma força invisível estivesse drenando lentamente os blocos geológicos mais antigos do continente. A revelação foi possível graças a imagens sísmicas de altíssima precisão, capazes de captar movimentos subterrâneos que passariam despercebidos por qualquer equipamento comum. Esses dados, aliados a simulações sofisticadas, revelam um cenário que nos obriga a repensar a estabilidade do planeta. A investigação foi conduzida como se a Terra estivesse sendo submetida a uma tomografia geológica. As imagens revelaram padrões no subsolo que não se encaixavam nas explicações convencionais. Com isso, os pesquisadores começaram a desconfiar que algo incomum estava ocorrendo bem abaixo de estados como Nebraska e Alabama. O uso das tecnologias mais recentes permitiu ampliar a visão sobre o que antes era invisível. Estamos falando de um movimento quase imperceptível, mas constante, com potencial de remodelar estruturas continentais. E isso, sem dúvida, expande os limites do que sabíamos sobre a geodinâmica do planeta. A cada novo estudo, somos lembrados de que há mais mistério embaixo da Terra do que em muitos cantos do céu. As simulações computacionais confirmaram que essa região específica do planeta apresenta afinamento progressivo da crosta. É como se o próprio chão estivesse cedendo, sendo puxado aos poucos em direção ao núcleo. Um processo quase poético, embora profundamente geofísico. Não se trata de placas tectônicas batendo umas nas outras, ou de terremotos visíveis na superfície. É um deslizamento lento, discreto, silencioso. Esse tipo de descoberta contribui para aumentar nossa compreensão sobre os mecanismos profundos que regem o comportamento da Terra. E, ao fazer isso, também fortalece o interesse por fenômenos comparáveis que ocorrem em outros corpos celestes. Poucos nomes na geologia carregam tanto mistério quanto a antiga placa oceânica Farallon. Desaparecida há mais de 100 milhões de anos, ela não deixou fósseis visíveis, mas sim rastros gravados no comportamento do planeta. Mesmo submersa no passado profundo da Terra,
parte de sua estrutura ainda exerce uma força gravitacional significativa sob a crosta norte-americana. Essa força remanescente que, hoje, está puxando lentamente blocos inteiros da crosta em direção ao manto. É como se a Terra guardasse memórias geológicas que seguem influenciando o presente. Esse elo entre o que existiu e o que ainda age sobre nós é um lembrete poderoso de que o tempo no planeta não é apenas linear, ele é cíclico, fluido e cheio de repetições invisíveis. A placa Farallon foi engolida pelo processo de subducção, deslizando para debaixo da América do Norte como uma folha sendo sugada por um ralo cósmico. Mas mesmo depois de tanto tempo, partes dessa antiga massa rochosa continuam ativas, empurrando, distorcendo e transformando tudo ao seu redor. O curioso é que sua ação não gera terremotos, nem abre fendas visíveis. Ao contrário, seu impacto é subterrâneo, silencioso e profundo. Esse tipo de persistência geológica transforma a forma como entendemos as forças que moldam o planeta. Se uma estrutura há tanto tempo extinta ainda consegue alterar o curso de uma crosta continental, imagine o que outras formações esquecidas podem estar fazendo neste exato momento, em outras regiões do globo, ou até fora dele. É justamente por isso que esse caso atraiu tanta atenção da comunidade científica. A possibilidade de uma estrutura antiga, há muito desaparecida, continuar agindo sobre o presente reforça a importância de investigar padrões antigos e sutis. Os efeitos gravitacionais remanescentes da Farallon funcionam como uma âncora invisível, puxando lentamente as fundações da crosta para baixo. Algo que jamais seria detectado sem o uso de modelagens precisas e ferramentas de análise de dados geofísicos de última geração. Esse é um daqueles casos em que tecnologia e história geológica se encontram para revelar um capítulo impressionante da dinâmica terrestre. E é assim que os segredos do universo começam a ser desvendados, não com explosões, mas com silêncio e paciência. O que mais impressiona é a longevidade da influência da Farallon. Mesmo extinta, ela nos obriga a considerar que placas antigas, em outras partes do mundo, também possam estar influenciando regiões hoje consideradas estáveis. A ideia de que o passado geológico pode definir o presente muda totalmente a maneira como mapeamos e classificamos áreas de risco. E isso vale tanto para a Terra, quanto para planetas com estruturas tectônicas semelhantes. Estudar esse comportamento não é só uma curiosidade geológica, é um passo essencial para compreender melhor como se formam, se deformam e se reequilibram os corpos celestes que orbitam nosso Sol. Em outras palavras, entender a Farallon é entender um pouco mais sobre os alicerces do cosmos. E agora que sabemos que essa placa é a responsável por acionar esse verdadeiro sumidouro geológico sob a América do Norte, a próxima pergunta é inevitável. Como, exatamente, essa ação afeta a estrutura da crosta? A resposta envolve um processo tão raro quanto fascinante, que acontece nas regiões mais antigas e resistentes do planeta. Um fenômeno conhecido como gotejamento cratônico, que nos leva a compreender melhor como os terrenos considerados os mais estáveis da Terra também podem ser corroídos, lentamente, pelas forças invisíveis do planeta.
Pouca gente já ouviu falar em gotejamento cratônico, mas esse nome quase poético define um dos fenômenos geológicos mais intrigantes já observados. Crátons são as partes mais antigas e estáveis da crosta terrestre, verdadeiras fortalezas de rocha que sobreviveram a eras de colisões, erupções e transformações. E é justamente ali, nessas regiões supostamente inabaláveis, que o planeta começa a dar sinais de enfraquecimento. Como uma vela que escorre aos poucos, essas massas sólidas começam a se afinar, pingando lentamente em direção ao manto. A metáfora pode parecer simples demais, mas é exatamente assim que os pesquisadores descrevem o que estão observando. Um movimento tão sutil quanto persistente, corroendo estruturas geológicas que antes pareciam eternas. Esse processo tem sido comparado a observar uma tartaruga de pedra sendo lentamente dissolvida. Visualmente, é como se gotículas de rocha fossem puxadas para baixo, distorcendo a base do cráton e provocando o afinamento da crosta acima. Essa imagem, quase surreal, está acontecendo agora sob o solo norte-americano, sem alarde, sem tremores, mas com efeitos geofísicos reais e contínuos. É um lembrete brutal de que o planeta não precisa fazer barulho para mudar sua própria arquitetura. Estamos diante de um tipo de transformação rara, detectável apenas com equipamentos de altíssima precisão e com análise minuciosa de dados sísmicos. E quando falamos sobre curiosidades sobre o universo e o sistema solar, poucas são tão silenciosamente revolucionárias quanto essa. O gotejamento cratônico é relevante não apenas por seu impacto local, mas pelo que revela sobre o comportamento das rochas em níveis profundos. Os cientistas explicam que essa descida das rochas acontece porque o material se torna mais denso, frio e instável, forçando uma reorganização interna da crosta. É como se o planeta estivesse otimizando sua própria estrutura, substituindo o velho pelo novo. Esse fenômeno também levanta questões importantes sobre a longevidade dos escudos continentais. Se até mesmo os terrenos mais antigos podem se dissolver, será que algum pedaço do planeta é realmente eterno? Essas reflexões se conectam aos mistérios do universo e da formação dos corpos rochosos em geral, alimentando pesquisas que extrapolam os limites da Terra. Esse tipo de transformação também tem implicações para a compreensão de planetas que não possuem tectônica ativa, como Marte. Lá, onde tudo parece congelado no tempo, será que processos lentos como o gotejamento também ocorrem, apenas em escalas diferentes? Essa é uma das grandes perguntas que surgem a partir desse estudo. E se o afinamento da crosta e a formação dessas gotas de rocha está realmente acontecendo, então a tecnologia utilizada para enxergar isso deve ser extremamente avançada. Afinal, como seria possível detectar movimentos tão lentos, tão sutis, sem literalmente abrir o planeta ao meio? A resposta está em uma técnica sofisticada que revolucionou a forma como olhamos para o subsolo: a inversão de forma de onda completa. Um método que permite ver o interior da Terra com uma nitidez que poucos imaginavam ser possível. A ciência moderna conta com ferramentas que, há poucas décadas, seriam consideradas ficção científica. Uma das mais impressionantes é a chamada inversão de forma de onda completa. Esse nome técnico esconde uma função poderosa. Ela permite criar imagens tridimensionais extremamente detalhadas do subsolo da Terra,
como se estivéssemos fazendo uma ultrassonografia em escala planetária. Com esse recurso, os pesquisadores conseguiram visualizar estruturas geológicas a quilômetros de profundidade, revelando as tais gotas de rocha que estão se formando à medida que a crosta afina. Não é exagero dizer que estamos vendo, pela primeira vez, o planeta se remodelando por dentro. É o tipo de ferramenta que transforma curiosidades em provas concretas. A inversão de forma de onda completa funciona analisando como as ondas sísmicas se propagam através das camadas da Terra. Diferentes materiais alteram a velocidade e a direção dessas ondas, criando padrões que podem ser interpretados como imagens. Imagine jogar uma pedra num lago e observar como as ondas se espalham. É mais ou menos assim, só que em vez de água, estamos falando de rocha sólida. Os computadores processam trilhões de dados e convertem isso em mapas subterrâneos de altíssima definição. Esses mapas são o que permitiram identificar o padrão de gotejamento geológico na região afetada. Sem essa técnica, a ação da placa Farallon e a transformação da crosta americana talvez nunca fossem percebidas. Essas descobertas ampliam radicalmente nossa capacidade de entender o que se passa nas profundezas do planeta. Mais do que imagens bonitas, elas oferecem uma nova forma de investigar como o interior da Terra está em constante movimento. A precisão desses dados permite prever onde e como certas transformações podem ocorrer. E mais, fornece parâmetros comparativos para estudar planetas como Mercúrio, Vênus, ou até exoplanetas rochosos em outros sistemas estelares. Isso aproxima a geologia da astronomia de uma forma inédita, porque quando falamos em segredos do universo, não estamos apenas olhando para galáxias distantes. Muitas vezes, eles estão a poucos quilômetros abaixo dos nossos pés. Os cientistas também observaram que essas gotas rochosas visíveis nas imagens representam zonas de intensa reconfiguração tectônica. Em outras palavras, estamos assistindo a crosta sendo reciclada. Esse conceito é particularmente valioso em áreas onde não há atividade vulcânica ou terremotos aparentes, mostrando que até os terrenos mais tranquilos escondem narrativas profundas. Essas revelações têm impacto direto sobre a engenharia, a mineração e até a segurança estrutural de grandes obras. Se conseguimos enxergar essas gotas em formação e mapear o movimento das placas com tamanha precisão, a próxima etapa lógica foi testar essas observações em modelos teóricos. Afinal, é uma coisa ver os dados brutos, outra é confirmar que eles fazem sentido quando colocados à prova em simulações. E foi justamente o que os cientistas fizeram: criaram modelos computacionais completos para testar se esse tipo de gotejamento ocorreria em diferentes condições. A ciência se fortalece quando observações e simulações se encontram. Foi exatamente isso que aconteceu neste estudo. Após detectarem o afinamento da crosta e a formação das misteriosas gotas rochosas no subsolo, os pesquisadores recorreram à modelagem computacional para confirmar suas hipóteses. Eles criaram um ambiente digital que simulava a geodinâmica da região afetada. O objetivo era simples e direto: verificar se o fenômeno se reproduzia artificialmente com base nas condições observadas no mundo real. E o resultado foi surpreendente.
As simulações só apresentaram o gotejamento quando incluíam a presença residual da placa Farallon. Sem ela, o sistema permanecia estável, sem qualquer sinal de colapso interno da crosta. Esse detalhe é mais do que técnico, é revelador. Ele reforça a ideia de que estruturas geológicas extintas continuam a influenciar o comportamento atual do planeta. No universo das modelagens científicas, isso é raro. Geralmente, os fenômenos podem ser recriados com diversas combinações de parâmetros, mas neste caso, a ausência da placa Farallon impedia que o fenômeno surgisse. Isso significa que ela não é um fator secundário ou opcional. Ela é a peça-chave que desencadeia todo o processo. Esse nível de precisão e coerência entre observação e teoria dá à descoberta um grau de robustez incomum, digno de atenção internacional. É o tipo de dado que muda livros-texto e redefine o que sabemos sobre a estabilidade continental. As simulações também permitiram visualizar cenários futuros, projetando o que pode acontecer se o processo continuar nas próximas dezenas de milhões de anos. Não se trata de catástrofes iminentes, mas de transformações profundas na arquitetura da crosta terrestre. Os cientistas acreditam que esse afinamento pode, eventualmente, levar à formação de bacias, deformações e até mesmo a criação de novas zonas de subducção. Outro ponto fascinante revelado pelas simulações é que o processo de gotejamento não ocorre de forma uniforme. Ele se concentra em áreas específicas, formando padrões que se assemelham a ramos de raízes ou redes nervosas subterrâneas. Essa descoberta traz implicações práticas para a geofísica, engenharia e até exploração de recursos minerais. Ao mapear esses pontos críticos com precisão, é possível prever onde o solo pode se comportar de forma instável ao longo de eras geológicas. E mais uma vez, isso conecta a geologia com a astrobiologia. Entender como um planeta se movimenta por dentro nos ajuda a identificar quais mundos têm condições para desenvolver atividade tectônica, um dos fatores que podem sustentar vida em escala planetária. Com todas essas peças do quebra-cabeça encaixadas, fica evidente que a Terra ainda guarda muitos mecanismos ocultos. Mas, mais do que isso, ela nos lembra de que mesmo as regiões mais aparentemente sólidas estão em transformação. A estabilidade é uma ilusão quando vista em escalas de tempo geológico. E agora que sabemos disso, surge uma reflexão inevitável. Se tudo está em constante mutação, até onde essas mudanças podem nos levar? O que essa descoberta revela, mais do que tudo, é que a Terra não é uma estrutura estática. É um organismo em constante transformação, moldado por forças internas que raramente percebemos na superfície. As placas continentais, que costumávamos considerar como âncoras sólidas da crosta, agora se mostram temporárias, sujeitas à erosão de dentro para fora. Essa constatação muda completamente a forma como enxergamos a geologia. A ideia de um planeta vivo ganha novos contornos quando observamos o gotejamento cratônico e sua ligação com estruturas extintas. A Terra não apenas pulsa com energia sísmica e térmica, mas consome e recicla suas próprias fundações. Essa autorrenovação silenciosa desafia nossas noções de permanência e estabilidade. É quase como se estivéssemos dentro de um sistema inteligente,
que equilibra excesso e desgaste com precisão. Essas reflexões também nos conectam a uma compreensão mais profunda do tempo geológico. Enquanto nossas vidas se contam em décadas, a Terra mede seus ciclos em milhões de anos. Cada gota de rocha que escorre rumo ao manto é um lembrete de que a natureza trabalha em outra frequência. Isso exige de nós humildade científica. Essa percepção nos aproxima não só da ciência, mas também de um respeito renovado pela complexidade do planeta que habitamos, e nos convida a cuidar melhor dele enquanto ainda é possível. Se a base da América do Norte pode mudar tão profundamente sem qualquer sinal visível, o que mais está se transformando sem que percebamos? Essa pergunta abre espaço para repensar desde construções civis até planejamentos ambientais. Nenhum projeto humano pode se sobrepor a um planeta em mutação perpétua. Estudar essas transformações é mais do que curiosidade, é uma necessidade. Porque só com essa consciência podemos projetar um futuro resiliente. Ao entender como o planeta se transforma por dentro, ganhamos mais clareza sobre como viver em harmonia com ele. Essa é, talvez, uma das lições mais poderosas que a geologia pode nos oferecer. A impermanência é a regra, não a exceção. E se o chão que pisamos muda com o tempo, nossas ideias sobre o que é seguro, estável e permanente também precisam mudar. O planeta que conhecemos hoje é apenas uma versão temporária de algo muito maior. Uma peça em constante evolução dentro do espetáculo grandioso que é a expansão do universo. Agora que sabemos disso, fica a curiosidade de entender onde essas descobertas foram publicadas e como a ciência oficial está tratando esse tema revolucionário. Para uma descoberta dessa magnitude, era necessário um respaldo científico à altura. E foi exatamente isso que aconteceu. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Nature Geoscience, uma das mais respeitadas publicações científicas do mundo. Essa escolha não foi por acaso. A Nature Geoscience é conhecida por selecionar apenas estudos com rigor metodológico e relevância global. Publicar ali é como receber o selo máximo de validação científica. Isso significa que o estudo sobre o gotejamento cratônico não é uma hipótese isolada, mas uma teoria embasada em dados sólidos, revisada por especialistas internacionais e reconhecida pela comunidade científica como inovadora. A publicação descreve em detalhes o processo de análise sísmica, os métodos de simulação e os resultados observados no centro-oeste dos Estados Unidos. O artigo explica como a presença residual da placa Farallon foi essencial para reproduzir o fenômeno nas simulações. A linguagem técnica utilizada é densa, mas revela o cuidado extremo com cada etapa do estudo. Para quem deseja se aprofundar, a leitura do artigo é uma verdadeira viagem pelo interior da Terra. E para os apaixonados por ciência, é uma fonte inesgotável de curiosidade sobre o universo e sua complexidade estrutural, mesmo quando estamos falando da crosta do nosso próprio planeta. Esse tipo de publicação também tem um papel fundamental na propagação do conhecimento para além dos muros da academia. Uma vez validada por pares, a pesquisa se torna referência para novos estudos, conferências, documentários e até políticas públicas de planejamento urbano e geológico.
Com isso, a ciência cumpre seu papel social, tornar visível o invisível e transformar dados técnicos em consciência coletiva. A presença dessa descoberta nas páginas da Nature Geoscience eleva o debate sobre os mistérios do universo a um novo patamar, mostrando que a Terra ainda tem muito a nos ensinar. E que nem tudo precisa acontecer em galáxias distantes para ser fascinante. Além disso, a publicação gera repercussão global e inspira colaborações entre pesquisadores de diferentes países. Geofísicos, astrônomos, climatologistas e engenheiros agora têm um novo ponto de partida para repensar modelos e simulações. Afinal, entender como uma placa extinta ainda influencia o presente é um quebra-cabeça que desafia diversas disciplinas. É nesse tipo de conexão que surgem novas hipóteses, como, por exemplo, se há placas escondidas sob outras regiões do planeta com comportamentos semelhantes. Essas perguntas alimentam o motor da ciência. E, por mais paradoxal que pareça, ao estudar o que está abaixo, nos aproximamos cada vez mais de compreender o que está acima, no céu e além. Sabendo que essa descoberta foi oficialmente reconhecida por uma das maiores instituições científicas do mundo, o público leigo também tem a chance de se aproximar da ciência com mais confiança. É um lembrete de que o conhecimento não é inacessível, ele apenas precisa ser traduzido. E quando conseguimos tornar acessíveis os dados mais complexos, abrimos as portas para uma nova geração de curiosos e exploradores do cosmos. Essa ponte entre o saber técnico e a compreensão cotidiana é uma das chaves para desvendar os segredos do universo de forma democrática e instigante. E falando em abrir portas, chegou a hora de levar essa descoberta para quem mais vai se beneficiar dela. O público curioso, sedento por conhecimento e fascinado pelo que há de mais profundo, literalmente, no nosso planeta. Com todos esses dados reunidos, o que antes era apenas uma suspeita se confirma como um dos eventos geológicos mais notáveis do nosso tempo. A crosta terrestre, mesmo em suas porções mais antigas e supostamente inabaláveis, está longe de ser estática. Ela responde a forças que agem em silêncio, lentamente, por eras. A influência persistente de uma placa extinta, a reorganização do subsolo e a delicada formação de estruturas internas revelam o quanto o planeta é mais dinâmico do que jamais imaginamos. Esses mecanismos são parte de um sistema sofisticado que ainda está sendo decifrado pela ciência. Ao observarmos esses processos com as ferramentas que a tecnologia atual nos oferece, ganhamos uma nova lente para enxergar o passado e, principalmente, para antecipar os caminhos do futuro geológico da Terra. É um lembrete de que o planeta guarda mecanismos que vão além da superfície e que muitas das transformações mais profundas acontecem sem fazer barulho. Em vez de placas colidindo ou vulcões em erupção, estamos diante de um fenômeno que escapa aos olhos, mas não à ciência. E é por meio dessa ciência que conseguimos tornar visível o invisível, conectando os detalhes geológicos mais discretos a uma compreensão maior do mundo. Fechar esse capítulo é, na verdade, abrir espaço para reflexões mais amplas. Porque, ao compreendermos como a Terra se transforma silenciosamente, também nos perguntamos: o que mais pode estar mudando enquanto dormimos tranquilos?
Essa inquietação, que começa sob nossos pés, se estende para além da crosta, além da atmosfera, e alcança os grandes domínios celestes. Afinal, se a própria fundação do continente pode ser dissolvida pelas forças do tempo, o que dizer dos planetas que mal começamos a explorar? Quantas certezas da sua vida estão baseadas na falsa ideia de que tudo é fixo, sólido, garantido? Talvez seja a hora de questionar mais, observar melhor e agir com mais consciência sobre o ambiente em que vivemos. Agora me conta, você já tinha ouvido falar em gotejamento cratônico? Acreditava que uma placa extinta ainda poderia interferir na crosta continental? O que mais você acha que a ciência ainda vai revelar sobre o mundo debaixo dos nossos pés? Escreve nos comentários. Sua dúvida pode virar tema do próximo vídeo. E claro, se esse conteúdo despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal Segredos do Universo e ative o sininho. Até